Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de montando o time ideal do sub-20 do Fluminense. Sabe aquela categoria antes do profissional? Que tinha antigamente, que era o sub-23? Atualmente é o sub-20, que é justamente da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, esse vídeo pode parecer meio fora de conexão, mas isso daí não é à toa. Eu tô de viagem, né? Tô terminando a minha viagem e esse é a data do vídeo de hoje que eu fiz. Seis do 9, tá vendo ali? E bom, diversas vezes as pessoas ficam comentando assim: ah, mas e se nada der certo e a gente tiver que utilizar a base? A gente tá com um problema? Acredito que não. E aqui eu listei um time, eu fiz um time que sinceramente mesmo ficou muito bom. Mas é muito bom. Porque ele tem algumas coisinhas que eu vejo e falo assim: meu Deus, imagine esse time jogando profissionalmente, sem a gente precisar de tantas contratações assim. Dá pra montar um time muito bom, que eu falo tranquilamente, vai ficar entre os 10 primeiros do Brasileirão? Dá. O meu time eu escalaria da seguinte forma: Gustavo Ramalho, Lucas Justin, Gustavo Ramalho no gol, Lucas Justin, lateral esquerdo, lateral direito, Kaique, Gustavo Sintra e esquerdinha. Eu quero explicar aqui justamente esses quartos, né? O Sintra, ele é um ótimo quarto zagueiro. O Kaique é o capitão do time, então não tenho como tirar ele de alguma coisa. O Lucas Justin, ele tá muito mais pela questão do tamanho e da base defensiva dele do que propriamente dito colocar ele para jogar. Ele seria igual ao que a gente está vendo com o Marcelo, que é um jogador que vai ficar um pouquinho mais recuado, vai trabalhar muito mais a bola recuado e que vai jogar, até pode passar para fazer alguma outra jogada, mas o mais interessante dele é justamente formar como se fosse um trio, três zagueiros, montando três zagueiros com o Lucas Jansen de um lado, como se fosse vou pegar aqui o exemplo, como se fosse o Fabrício Bruno no Flamengo, que normalmente ele fica mais no lado ali. O esquerdinha é um cara que consegue evoluir, é um cara muito mais agressivo. Ele tá jogando muito parecido com o Samuel Xavier, então ele poderia entrar bem justamente ali intercalando com o meio de campo. No meu meio, o Freitas, o Arthur como segundo volante, o Isaac e Matheus Reis, fazendo como se fosse uma linha de 4. O Freitas, né, que é o melhor volante que a gente tem fora Alexander e André. Então, primeiro volante maravilhoso. Arthur, que eu pensei muito mais numa função do que o próprio Fernando Diniz fez com o Ganso. E ainda mais que o Arthur ele tem velocidade. Ele tá realmente cortando muitas bolas, ele tá sendo ele tá se armando bastante nas divisões de base. E ele pode dar esse caráter todo ofensivo, caso a gente queira sair desse 4-3-3, desse 4-4-2 para um 3-5, para um 3-4-3, ou até mesmo um 3-5-1, deixando o Arthur mais alinhado ali, mais próximo do atacante, do centroavante. Isaac, ótimo garoto, pode fazer justamente como se fosse
uma parte ali do qual é o nome? Do João Arias e até mesmo do Caio Paulista, que ele já fez isso, né? Transformar um jogador que é ponta em um lateral nesse esquema de jogo, né? Colocando ali o esquerdinha mais no meio. E o Matheus Reis, que é o segundo melhor jogador desse time, disparado, e que pode trabalhar muito bem com essa bola, driblador, pode fechar o meio também diversas vezes. Então eu pensei muito nisso, né? Nessa questão mais do Diniz do que propriamente de outras coisas. No ataque, João Neto, que é um ótimo segundo atacante. Vocês viram justamente o jogo contra o Atlético Paranaense. Se vocês não viram, lembre lá atrás que ele foi um cara que meteu o gol. E Cauã Elias, que é o melhor jogador desse elenco. Um jogador que é um centroavante nato. Não é à toa que em todas as listas da CBF, sub-17, sub-18, sub-20, ele tá nessas listas. Ele é um dos melhores centroavantes, mete muito gol e pode aparecer muito bem nesse jogo. Dito isso, antes de falar sobre por que esse time contra o atual elenco do Flu, né, a gente vai destacar para ver qual que é o melhor. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo. E todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, só bora falar mais sobre esses temas. E bom, só pra gente falar aqui um pouquinho mais sobre isso, porque esse time, eu pensei muito porque o Diniz, ele propriamente dito, ele pensa em duas coisas. Se o time pode variar por si só, que é interessante, e o segundo é que o Diniz adora ser muito ofensivo. Não é à toa que até mesmo o próprio André, e diversas vezes, ele vai pro ataque, mesmo tendo o próprio Ganso do lado dele. Então, todos os jogadores, eles adoram ser ofensivos, eles adoram realmente ir pra frente, jogar pra frente, e conseguem desarmar bem todos participam muito bem. Então, pensando no Diniz, eu pensei nisso. As formações internas dentro desse próprio time seria colocar 3 zagueiros, com o Lucas Justin de um lado, Sintra do outro e Kaique, colocando o esquerdinha de um lado, o Isaac invertendo com o Matheus Reis do outro. E aí você teria justamente ali o esquerdinha como segundo volante, o Freitas continuaria como primeiro, o armador seria o Arthur e os dois atacantes seria justamente os atacantes mais à frente seria o próprio Matheus Reis, o João Neto e o Cauã Elias. Ou seja, olha só como que muda muitas peças, você trabalha muito com essas velocidades e você consegue trabalhar com isso o jogo em si. Então, há variações dentro de campo. Você pode jogar com os dois pontos bem abertos, o Cauã Elias de um lado, o Matheus Reis do outro, fazendo pontos posicionais. E também ele sabe jogar pelo meio, então, maravilha. Contra esse atual elenco do Flu, claramente não ia ganhar. O Fábio é muito melhor do que o Gustavo Ramalho, o Samuel Xavier é muito melhor do que o Samuel Xavier seria muito melhor do que o Lucas Justin. O Nino é melhor do que o Kaique, o Sintra. Então, nenhum deles realmente ganha. Nenhum deles. A gente pode falar sobre o possível John Kennedy e João Neto, que é questionável, mas é a única coisa questionável próxima ali. O que eu quero falar é o seguinte. Elenco para dar e vender a gente tem. Eu mostrei para vocês. São todos jogadores que podem fazer diversas posições. Eu vejo muitas vezes o Isaac fazendo a ponta, da outra ponta se tornar o Matheus Reis, colocando o João Neto e o Arthur para armar, e colocando lá na frente o Cauã Elias só para finalizar. Ou até mesmo mantendo esse estilo de 4-4-2, recuando um pouco o Isaac, colocando ele como segundo volante, trazendo o Lucas Justin e o esquerdinha mais pro ataque, colocando ali o
o João Neto mais próximo do Cauã Elias. Então olha só. Então se alguém falar pra vocês, se liguem. Temos elenco sim. E somos os melhores, e somos uma das melhores bases do mundo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.